Daniel, primeiro, se você acha que o anticristo pode ser o pastor Mirim, e depois algum comentário aqui sobre. Cara, assim, tá todo mundo falando desse pastor Mirim e tal, e tem muita coisa estranha no mundo, né? Aí o cara fala assim: olha só como é que o protestant. Muitos católicos falam: olha como é que o protestantismo é horroroso, olha só o pastor Mirim. Pô, pelo amor de Deus, gente, você não pode julgar o todo por um exemplo, pela parte, né? Você vai comparar as maluquices. Eu vou falar: o catolicismo é horrível porque eles vendiam a salvação com as indulgências. É horrível porque tem a simonia, né? Que é essa prática. Assim, só ressalto para essas pessoas: tomem cuidado com isso, para você não entrar numa de que, olha como é que o protestantismo é uma podridão, olha o profeta Mirim. A maioria das igrejas evangélicas não concorda com aquilo ali que está acontecendo ali, entendeu? Vai achar que é forçação de barra. Agora, existem pessoas que foram chamadas para serem profetas ainda na sua infância, como é o caso de Samuel. Agora, Samuel fazia as coisas que esse menino estava fazendo? Provavelmente não. Mas existem pessoas que na sua juventude foram chamadas para serem uma espécie de profetas, né? Uma coisa não invalida a outra. Agora, tem muita bagunça, né? Então, só um. Obviamente, ele não tem capacidade nenhuma para ser o anticristo, né? Isso aí é É, o pessoal, bobeira. o A pessoal, segunda pergunta eu esqueci. não, mas só uma coisa, o pessoal tá falando que, na verdade, ele não é 666, ele é meio besta, é 333. É, é. Essa, Não é essa o... piadinha. Ai, meu Deus. Cara, eu lembro dessa piada. Essa Não piada é... era. A galera contava muito nas igrejas, né? é. Igreja é lugar de 333. muita piada, muita coisa engraçada também, né? Assim, o Matheus Ceará sempre quer fazer um podcast aí comigo, né? Ele É, comenta. Cara, se eu contar as histórias que eu vi dentro de igreja, dá um programa de horas, cara. Se eu contar só as histórias do que meu pai fez dentro das igrejas, conversando com os caras dentro da igreja, as besteiras que ele fez e falou, já dá um programa aí, meu irmão. Já é incrível. Então, assim, igreja é lugar de coisa engraçada. Às vezes as coisas engraçadas são heresias, às vezes são apenas coisas engraçadas, entendeu? Então, assim, esse profeta Mirim pode ser apenas uma coisa engraçada, pode ser uma heresia, eu não sei muito bem, eu precisava conversar com ele lá, sentir qual é dele, olhar melhor. Eu não parei para estudar o profeta Mirim, não. A Deixa eu segunda só. pergunta eu esqueci, Vilela, eu mas não só lembro. Eu você só queria fazer uma observação aqui em relação a esse jovem. A Bíblia diz que um pastor ele não pode ser neófito. que é isso? Neófito é uma palavra grega que significa novo plantado, uma plantinha que acabou de nascer. Um pastor ele tem que ser maduro, não pode ser uma criança. Tem que ter Por vivência. quê? Porque uma criança ela não tem preparo, ela não tem maturidade espiritual. Eu não estou dizendo que Deus não possa usar uma criança. Ele citou o profeta Samuel, que quando era menina, ele ouviu Deus falando com ele, ele ia lá e procurava o Eli, que era o mentor dele, né? Que ele foi criado no tabernáculo. E na terceira vez ele falou: Olha, Deus está falando com você. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus falou com ele. Só que Samuel não se tornou o profeta que ele se tornou antes de ser um homem maduro. Por quê? Porque espiritualidade demanda maturidade. Pois é. A Bíblia deixa claro que um pastor, que um profeta, ele não pode ser um menino. Ele pode até ter um dom espiritual e tal, mas ele não deveria estar ocupando a posição que ele está ocupando. Isso é um erro. Isto é resultado de igrejas que valorizam muito mais a manifestação sobrenatural do que propriamente aquilo que é necessário para, vamos dizer assim, as qualidades necessárias para que um líder espiritual seja levantado. A Bíblia é clara, não só para um diácono, quanto para um pastor, que ele deve ser um homem maduro, não pode ser neófito, porque neófito ele é muito jovem, ele não tem maturidade. Você pega uma criança, ele pode ter um dom já, mas ele não está pronto para exercer liderança espiritual. Então, isso é resultado de igrejas que não valorizam a Bíblia. Porque se valorizar, se a Bíblia ia chegar para esse menino e dizer: Olha, aprende um pouquinho mais, vamos estudar a Bíblia, espera mais um pouco, agora não é a hora. Mas não, ele já está nos púlpitos. É. Por quê? Porque essas igrejas não estão nem aí. Ele fala bonito, ele fala coisas tremendas e tal, e as pessoas aceitam. Só que isso dizer assim, é a prefiguração de um caos.
Eu temo pela vida dele até que ele caia no engano e se desvie. Porque o que ele precisava era uma pessoa mais velha orientando ele e dizendo para ele o que a Bíblia diz, para que no tempo oportuno ele pudesse ser levantado, caso ele de fato seja sincero e tenha um chamado de Deus. O Daniel, agora sobre a pergunta, então. Qual que é a outra pergunta? Eu esqueci. O Léo, Eram duas perguntas? o Léo pode repetir? Já perdeu aí. Já perdi. Peraí que eu Já vou pegar perdeu? novamente aqui. Se vocês quiserem, eu conto a história engraçada do meu pai também, não tem problema não. Conta uma então aí. Cara, eu fui pregar numa igreja uma vez e eles sabiam que eu chamava Daniel Lopes, mas não me conheciam o rosto. E meu pai se chama Daniel Lopes também. Então, quando meu pai chegou primeiro que eu na igreja lá em Londrina, eles falaram, você é o Daniel Lopes? Ele falou, sim. Pô, levaram ele para a melhor sala, deram o melhor almoço para ele. Aí ele comeu tudo, aí falaram assim, agora vamos lá pregar. Aí ele falou, não, eu não prego não. Aí ele falou, você não veio aqui para pregar? Ele, não, quem prega é meu filho. Mas quem que é teu filho? O Daniel Lopes. O cara, pô, achei que era você, pô. Ele não mentiu. Errado ele não Ele tá. não mentiu. Não mentiu, é Exato. verdade. As histórias do meu pai começam assim, entendeu? Daí pra frente. Entendi. Aproveitou a boquinha. Você achou aí, Léo? Achei, aqui, Pô. Se a Pilou a profecia for verdadeira, qual seria o sinal mais claro para os cristãos que estamos realmente diante do fim dos tempos? Era essa? Olha, eu Acho que sim. Era essa? Então vamos lá, Dani. Então, assim, você olha, hoje a gente já tem armas que podem destruir o planeta Terra. Tempos atrás não existia. Algumas Antes de vezes. 1948 não tinha Israel. Hoje tem Israel, de volta no mesmo território, falando o mesmo idioma, com as suas diferenças. A gente tem hoje pandemias, né, cataclismas, eventos geofísicos, tudo que Jesus fala sobre o princípio das dores em Mateus 24. Então tem muita coisa que prepara um cenário que já aponta para a possibilidade do que a gente lê no Apocalipse se tornar real. O próprio Lamartine falou, né, hoje tem comunicação global, você pode convencer a humanidade inteira de uma coisa, pode passar uma coisa na internet e todo mundo vê. A gente está ouvindo falar sobre paz e tal, só que aí fica aquele alerta. Quando falar em paz, virá repentina destruição. Então, tem muita coisa parecida. Quando estabelecerem o acordo de paz e começarem a reconstruir o Templo de Jerusalém, aí é o sinal mais explícito. Quem não está bem com Deus ainda e ainda não entregou sua vida para Jesus como seu único e exclusivo Senhor, faça isso enquanto dá tempo buscar, enquanto se pode achar, é a minha recomendação. Não, e a Bíblia também diz lá, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, que não virá antes da apostasia e da revelação do homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, apostasia é uma palavra grega que é traduzida por divórcio. Então, é um divórcio espiritual. As pessoas que foram... O que é uma pessoa divorciada? Ela casou e depois quebrou a aliança e separou. Na aplicação espiritual, é uma pessoa que teve uma aliança com Deus e que deixou de ter. Então nós vamos ver cada vez mais pessoas que se confessavam cristãs rejeitando a Cristo. Dizendo, não creio mais, eu não quero saber disso. Você tem algumas pessoas que foram proeminentes e que hoje até dizem, não sou mais evangélico, não sou mais isso, entendeu? Então esse é o primeiro sinal. E o segundo sinal é a revelação do homem da iniquidade. Quer dizer, ele vai se levantar, revelar é tirar o véu. Ele vai se levantar como esse proponente do acordo de paz de 7 anos que vai permitir a construção de Israel. Essas duas coisas precisam acontecer antes de que venha Jesus no final desses 7 anos. Agora, todos os outros sinais na natureza, de guerras e rumores de guerra estão lá. Basta você ler Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, que está lá, os sinais todos. Mas um que para mim é muito evidente é o engano. Jesus ele fala, vede que ninguém vos engane. E de novo, como é que você não vai ser enganado? Você precisa ler a Bíblia. Porque a Bíblia é a verdade, é a Bíblia que te mostra as coisas que vão acontecer. Se você lê a Bíblia com responsabilidade e seriedade, se você não tem uma igreja cristã baseada de fato na palavra de Deus, você é suscetível, você vai acreditar nas mentiras. Mas quando você lê a Bíblia, você fala, meu Deus, isso aqui está falando de uma coisa que eu estou vendo agora.
Olha, eu estudo a respeito do livro de Apocalipse há mais de 40 anos. Só que tem coisas que estão acontecendo agora, Vilela, que nunca aconteceram antes. Então, a cada dia, eu fico mais estupefato de coisas que estão acontecendo, caminhando na direção daquilo que a Bíblia falou. Então, se prepare ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, frequentando uma igreja que pregue a Bíblia, porque essa é a melhor maneira de você estar blindado para o engano. Mas, antes de mais nada, recebendo a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque no momento que você aceita Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, você passa a ter o Espírito Santo, e o Espírito Santo é quem te guiará na verdade, como diz o Evangelho de João. Ele, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vós o conheceis, habita convosco, estará dentro de vós. No momento que você aceita Cristo como Senhor da tua vida, você passa a ter o Espírito Santo e você jamais estará cego para as coisas que vão acontecer.